aluna, olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias, né? A aula de hoje é sobre lançamento bidimensional, certo? Então, papel, caneta, faça suas anotações. Então já vamos começar a trabalhar aqui com as relações vetoriais, tá ok? Então aqui é o seguinte, o lançamento bidimensional, ou também chamado de lançamento oblíquo, tá certo? É aquele tipo de lançamento que inicia no solo, certo? Ele sai do solo com um certo ângulo, ele vai subir e depois ele vai cair novamente, certo? É um lançamento que ele, ao mesmo tempo, ele é feito na horizontal e na vertical. Imagina uma pessoa chutando uma bola. Pronto, ela vai chutar a bola para frente e essa bola possivelmente ela pode subir, né? Isso fazer aquele lançamento, né? Aquele movimento de curva, né? No ar. Ou no basquete, por exemplo, quando a pessoa lá arremessa a bola no aro, tá certo? Então ali também é um exemplo de lançamento oblíquo, tá ok? Então nós temos aqui um tipo de lançamento. Então vamos supor que seja uma bola, né? Então, tem aqui uma bola de futebol e essa bola ela vai ser chutada e fazer esse lançamento, né? Fazer esse movimento, tá ok? O que nós vamos perceber aqui vai ser o seguinte, vai ser, não é? Duas dependências, uma na direção de x, não é isso? Ok? E outra na direção y. Na direção x, nós vamos considerar que o movimento, né, ele seja um movimento uniforme, ok? Neste caso, velocidade constante. Na y, nós vamos considerar que o movimento ele seja uniformemente variado, certo? Ou seja, a velocidade vai variando, então nós temos a ação de algum fatorzinho aí. Neste caso, vai ser a gravidade. Então nós já vamos colocar aqui, ó, a ação da gravidade. Então nós temos a gravidade apontando, né, para baixo, ó. Então a gravidade ela apontando para baixo. A gravidade, gente, é uma grandeza vetorial. Pronto. Então a gravidade ela sempre atua para baixo, tá ok? Então é o seguinte, para que este corpo, né, esta bola que ela saia do chão, ela precisa ser tocada aqui por uma velocidade inicial, né, por enquanto. Então, ele vai ter aqui uma velocidade inicial, tá certo? E nós vamos ter aqui um ângulo de atuação. É o ângulo que ele vai sair do chão, tá certo? Aquele ângulo ali é importantíssimo, tá certo? Então, ele vai chegar aqui em um certo ponto, bem aqui neste ponto, em que nós vamos analisar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, né, essa dependência ainda com os dois eixos, tá ok? Eu vou chamar aqui, ó, de Vx e de Vy, tá certo? Como aqui vai ser o ponto 1, vou chamar aqui de ponto 1, então vai ser V1x, certo? V1x e V1y, ok? Ele vai chegar neste ponto bem aqui, ó. Este ponto vai ser o meu ponto de altura máxima, certo? Então aqui vai ser o meu ponto de altura máxima, ok? Lá na altura máxima, eu vou ter a ação apenas do Vx. Então aqui é o ponto 2. Eu vou ter a atuação apenas do Vx, né? No caso vai ser V2x. Por que só do Vx? Porque na altura máxima, não é? No lançamento vertical,
a velocidade é zero. Tá, ok? A velocidade é zero. Percebam que para a vertical ele vai começar a cair. Ó. Ele sobe, depois ele cai. Tá certo? Então, bem aqui, ó, o VY, na altura máxima, o V2Y, ele é igual a zero. Tá certo? Velocidade é nula. Aí ele vai cair, né? Vou pegar aqui um ponto 3 qualquer. Então eu vou ter, ó, agora, atuando para baixo, o VY, ó. Então vou ter o V3Y agora apontando para baixo. Percebo que houve uma inversão no Y, né? Ele apontava para cima e agora ele aponta para baixo, até ele chegar no solo novamente. Certo? Até ele chegar aqui no solo novamente. Tá ok? Então é o seguinte, como para x é movimento uniforme, né? Então vamos começar a analisar aqui, ó. Em x. Pronto. Então para x, como o movimento ele é uniforme, tá ok? As velocidades elas serão as mesmas. Por exemplo, o V1x ele vai ser igual ao V2x, que vai ser igual ao V3x. Pronto. E isso vai ser igual a V, já que é constante. Se é constante, eu vou chamar aqui de Vx. Já que é constante, a velocidade ela é a mesma. Então, V1x é igual ao V2x, que é igual ao V3x, e por aí vai. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui para analisar o movimento em x, a velocidade vai ser a mesma. Tá certo? Então, nós podemos aqui até fazer o seguinte, ó, fazer uma relação quanto ao alcance. Certo? Vou chamar aqui de A, o alcance. Certo? Então, o Vx, certo? O Vx pode ser o alcance, fazer aquela relação do tempo, né? Pegar aqui, como é um movimento uniforme, velocidade final, velocidade inicial, não é isso? Quer dizer, desculpa, né? Espaço, né? Espaço final, espaço inicial, mais a velocidade vezes tempo, né? Então, chamar aqui, ó, espaço inicial de zero, né? Então, nós vamos ter que o alcance, A, ele vai ser, ó, Vx vezes T. Pronto, essa é a nossa primeira relaçãozinha. Ok? Ou você pode encontrar aqui o D também, né? D é igual a Vx vezes T e por aí vai. Certo? Então, o alcance, né, levando em relação o x, né, o movimento em x, vai ser a velocidade x vezes o tempo. Pronto. Ok? Agora nós vamos começar a analisar y. O movimento em y. Então, em y, nós vamos ter o seguinte. Certo? Em y nós vamos ter o seguinte. Percebam o seguinte, nós vamos ter a seguinte relação. Ele vai subir, ele sai com uma certa velocidade inicial. À medida que o tempo vai passando, essa velocidade ela vai diminuindo. Então, ela diminui à medida que o corpo está subindo. Quando chega lá no máximo, ele vai zerar. A velocidade é em y, não é? Aí ele começa a cair. E essa velocidade ela vai aumentar novamente. Certo? Então, ela diminui, zera e aumenta. Tá certo? Então, nós podemos fazer a relação aqui que vai ser o seguinte. Ó. A primeira função é a função velocidade. Certo? Velocidade, né, vai ser velocidade inicial, né, mais a aceleração vezes o tempo. Então, a gente vai fazer as seguintes adaptações. Ok? Se eu pegar do ponto em que ele saiu até a altura máxima, nós vamos encontrar o seguinte. Ó. Lá na altura máxima,
a velocidade é zero. Aí eu vou ter velocidade igual a zero, né? Neste caso, ó. Então vamos colocar aqui até a altura máxima. Pronto. Para não confundir. Então, até a altura máxima, nós vamos ter o seguinte. Ó. Velocidade y lá é zero. VOY, que nós vamos já definir quem é, né, é diferente de zero porque ele vai ter que sair do chão. E a gravidade, a aceleração, ela é substituída pela gravidade. Ok? Só que vai mudar o sinal. Porque percebam o seguinte, ó. Até o 2, né, até o ponto 2, a velocidade y ela aponta para cima. E a gravidade sempre aponta para baixo. Ou seja, são sentidos opostos. Se são sentidos opostos, nós vamos fazer a subtração algébrica deles. Então vai ficar o seguinte, ó, né? 0 vai ser igual a VOY menos gravidade vezes o tempo. Tá ok? Então, VOY é igual a gravidade vezes T. Certo? Isso até chegar à altura máxima. Cuidado. Se disser, professor, agora eu quero saber qual o tempo que ele vai levar, certo? Por exemplo, para chegar até o alcance, né? O alcance que ele vai ter aqui. Então vai ser muito simples. Se o tempo que ele leva para subir, né? O tempo que ele vai levar para subir, vai ser o mesmo tempo que ele vai levar para descer. Então o tempo para ele chegar até o 2, ó, o tempo até o ponto 2, então, vou chamar aqui de tempo 1, que é até ele chegar ao 2, vai ser igual ao tempo 2, né, que é de 2 até ele alcançar o solo. Então, os tempos são iguais. Então, a gente pode tirar 1, né? Dizer aqui, por exemplo, que o tempo, ó, tempo é igual ao VOY menos a gravidade. Quer dizer, sobre a gravidade, né? Então, aí nós vamos encontrar o tempo de subida, duplicar que nós vamos ter o tempo de descida. Tá ok? Certinho? Então, duplicando isso, nós temos o tempo. Quanto ao espaço, certo? Quanto ao espaço, ó, nós vimos o seguinte, ó, vou chamar logo de ΔS. Ó. ΔS é igual a VOT mais a metade de AT ao quadrado. Tá ok? Então, ali nós vamos calcular também utilizando as mesmas situações. Ó. O espaço que ele percorreu, certo? Vai ser igual ao quê? O VO, no caso vai ser o VOY, né? Isso vezes T, menos a metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Isso para ele chegar até o 2. Tá certo? Até o ponto 2. Depois nós temos o processo continuando, né? Então basta a gente duplicar também. Tá ok? E quanto a gente, né, tendo que fazer a junção tanto de x quanto de y. Nós vamos perceber isso bem aqui na velocidade inicial. Na velocidade inicial, para poder a gente definir logo, nós vamos ter ali o que nós chamamos de composição de vetor. Então, nós vamos ter aqui, ó, velocidade inicial x, que vai ser o mesmo Vx, já que ele é constante. E aqui nós vamos ter velocidade inicial y, né? Então, tem um vetor aqui, que é velocidade inicial. Pronto. E o ângulo θ lá, né? Nós definimos esse ângulo como um ângulo inicial. Ok? Se a gente fechar a figura, nós vamos encontrar o seguinte. Ó. A figura vai ficar desse jeito. Ó. Então, nós temos velocidade inicial
velocidade inicial y, velocidade inicial x, né? Ou Vx, vamos colocar assim. E o ângulo θ, certo? O ângulo θ. Então, quem vai ser o Vx, por exemplo? Vx vai ser, né, no caso, o θ, né, vai ser fazendo seno e cosseno. Então, o seno vai ser VOY vezes o VO, né? Quer dizer, sobre o VO, né? E o cosseno vai ser Vx sobre o VO, né? Então, vamos colocar só essas funções aqui para vocês entenderem, né? Essas relações aqui. Então, é o seguinte, ó. O seno do ângulo θ vai ser, ó, VOY sobre VO, né? E o cosseno de θ vai ser o Vx sobre a velocidade inicial. Então, nós podemos escrever o quê? Dizer o quê? Que VOY é VO vezes o seno θ. E que Vx é VO vezes o cosseno θ. Aí nós podemos fazer aquelas substituiçõezinhas, como por exemplo, do VOY aqui, ó, VOY, VO seno, Vx, VO cosseno, tá ok? Aqui nós podemos também, como vai ficar y, né, fazer essas substituições levando em relação esses né, essa mudança aqui, né, essa relação vetorial, tá ok? A gente também pode juntar os dois, certo? As duas funções. Isso em relação ao t. O tempo vai ser o único fator comum entre eles, certo? Substituir o tempo em um e no outro, nós encontramos também as relações, tá ok? Então, por exemplo, o tempo aqui e o tempo aqui, a gente pode fazer essa mudança e ver qual é a relação que vai ter entre essas funções, né? A mesma coisa, o tempo deste, né? O tempo lá a gente pode substituir aqui e ver quais são as relações que acontecem, certo? Eu não vou fazer isso porque vai ficar muito extenso, mas você pode fazer isso em casa, ok? Você faz em casa, que lá você vai encontrar essas funções, né? Essas equações que vão se formar, certo? Algumas bem extensas e outras aí um pouco mais complexas, utilizando essas relações trigonométricas juntamente com o vetor, né? Tá ok? Quanto à equação, deixa eu apagar aqui em x, independente do tempo, né? V ao quadrado, né? 2 vezes a vezes o ΔS, ok? Então, se for em x, quer dizer, se for em y no caso, né? Nós vamos encontrar a velocidade que eu quero saber, tem que ver qual é o ponto, tá ok? Se for no máximo, vai ser 0, né? Então, vamos colocar aqui no máximo. Então, vai ficar 0, VOY, 2 vezes a gravidade, como é negativo aqui, né? Vezes o ΔS aqui, né? O espaço que ele vai percorrer, tá certo? No caso, o alcance, ok? No caso, o alcance que ele vai ter, tá ok? Ou a altura, né? Desculpa. No caso, como é y, desculpa, a gente vai fazer a relação com a altura, certo? Se for a altura máxima, né? Nós vamos chamar aqui de h, ó. Então, o h, ele vai ser o VOY sobre 2 vezes a gravidade. Pronto. Então, nós temos a altura máxima em relação a velocidade inicial, né, é o lançamento y. Aqui é a mesma coisa. Se nós formos tratar em altura máxima, vai ser, né, a altura máxima igual aquelas relações lá.
Tá ok? Então, com essas informações, nós finalizamos a aula de hoje. Vamos fazer exercício ainda sobre elas, certo? Até a próxima aula.